Graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer muito grande estar aqui. Já tenho tido esse privilégio, algumas outras vezes eu e minha esposa já estivemos aqui. E é sempre um prazer muito grande poder partilhar do Evangelho com os queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 39 ao versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao versículo 44. Essa passagem, acredito que seja muito conhecida pelos irmãos. O Senhor Jesus estará orando no Getsemane. Diz assim a palavra de nosso Deus e Pai. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vamos ter mais um momento de oração? Eu quero te convidar, meu querido irmão, a pensar um pouquinho antes, um pouco antes. Vamos gastar alguns segundos antes de orarmos. Você se lembre de algum problema que você tenha enfrentado, ou alguém que você ama tenha enfrentado. E eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, antes de nos aproximarmos desse texto em que nós vamos aprender com o Senhor Jesus a como enfrentar momentos de provação. Eu quero te convidar a você apresentar o seu problema diante de Deus em oração. Vamos orar? Ó Deus, a tua palavra foi lida, nós somos teus, o teu dia, essa é a tua casa, esse é o teu povo. E por isso nós suplicamos o poder do teu Espírito, para que nós possamos, à luz da tua palavra, estando nós apresentando as nossas fragilidades ao Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor venha até nós e nos abençoe e aumente a nossa fé. E se alguém aqui nessa noite ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que nessa noite nós tenhamos aqui nesse local uma noite de salvação para a glória do nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma pergunta muito simples, muito objetiva, me perdoem, mas nós precisamos ser francos com nós mesmos. Como é que nós temos o costume de enfrentar os dias difíceis de nossas vidas? Nós sabemos que existem os dias maus. A palavra de Deus nos fala a respeito dos tão temidos dias maus. E quando chega o dia mau, quando ele bate na nossa porta, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? No momento da tentação, o que é que nós fazemos? No momento da dor, no momento do desespero, do desemprego, como é que nós nos comportamos?
eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, à luz desse texto bendito, a refletir como é que nós podemos enfrentar e como nós podemos vencer as provações. Porque o Senhor nosso Deus, Ele nos concedeu entre preciosas armas para lutar contra as provações, contra o dia mal, contra o inimigo de nossas vidas, contra o mundo, contra a nossa própria carne. Ele nos entregou, nos ensinou e nos manda usar uma arma poderosíssima, e essa arma se chama oração. Oração, nós podemos também dizer com outras palavras, é a chave da vitória para muitos de nossos problemas. E é por isso que eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, a se aproximar desse texto, observando que o verso 39 declara que o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos foram, como de costume, ao Monte das Oliveiras, à proximidade, ao sopé do Monte das Oliveiras, para orar, tá certo? Eram 11 acompanhando o Senhor Jesus, porque Judas Iscariotes já havia abandonado o grupo e já havia partido para consumar a sua traição. A passagem lida nos leva a observar Jesus orando em agonia. Em breve a traição de Judas seria consumada, e os outros evangelhos apresentam perspectivas diferentes, em geral muito curtinhas, quase nada, a respeito dessa passagem. Mas esse evangelho, escrito por Lucas, ele nos apresenta uma riqueza de detalhes que somente ele apresenta, tá certo? Mas de um modo geral, uma coisa é certa: os 4 evangelhos, eles nos apresentam Jesus orando no Getsemane, tá certo? Eles apontam para o mesmo lugar, um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, junto ao Vale do Cedron, em Jerusalém. E é importante destacar que esse evangelho de Lucas, Jesus orou só, afastado dos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo, a partir de um certo momento, ele passa a orar de uma forma tão intensa e em tão grande agonia, que um anjo do céu vem para confortá-lo. E é nesse jardim que o Senhor Jesus Cristo vai aguardar os momentos finais, mas ele vai aguardar em oração os momentos finais mais dramáticos, mais duros da sua humilhação, da sua encarnação, do seu sacrifício por nós. Em pouco tempo, Judas Iscariotes, liderando um grupo de soldados, de religiosos, irá até lá para apontar aonde estava Jesus. Jesus vai ser preso, vai ser julgado de forma infame, vai ser chicoteado, vai ser preso a uma cruz e vai entregar a sua alma em favor de nós, vai morrer em nosso favor. E eu quero, meus queridos irmãos, aproveitar nessa noite para apresentar 3 lições, de uma forma breve, para a nossa edificação, de como nós devemos enfrentar as provações, imitando o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como o Senhor Jesus enfrentou o momento mais dramático de sua encarnação, o momento mais difícil, mais terrível, daquilo que já era uma grande humilhação do Deus Altíssimo, tomar a forma humana e viver num lugar tão pobre, tão miserável, de uma forma tão simples, tão modesta, tá certo? E ser rejeitado pela maior parte do povo, que deveria recebê-lo de braços abertos,
porque ele era o Messias, o Salvador, anunciado pelas Escrituras, nós vemos que, em primeiro lugar, em tempo de provação, nós devemos orar com o Senhor Jesus Cristo, certo? Muita gente adora correr para uma farmácia, com ou sem prescrição, e procurar, né, no uso de medicamentos, às vezes até com excesso, abafar as suas dores. Eu não digo que nós não devamos utilizar os medicamentos quando prescritos adequadamente pelos médicos. Eu mesmo, né? Já que eu já tenho bastante juventude acumulada, eu já tomo um bocado de medicamentos, tá certo? E glória a Deus por isso, porque temos remédios, né, para tomar. Mas o que nós não podemos fazer, como muita gente que está no mundo, pensar, tá certo, que esses variados remédios, né, que prometem o céu na terra, vão nos livrar de determinados tipos de problema, às vezes das consequências dos nossos atos, tá certo? Não adianta a gente pensar que um calmante vai ser a solução para o nosso problema. Poderá ser prescrito por um médico por um determinado tempo, ser de muita valia, mas de muito mais valia é a oração aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Jesus Cristo praticava a oração e ensinava seus discípulos a orar, tá certo? E quando observamos esses versículos 39, 40 e 41, nós vemos que aquele lugar já era costumeiro. Era um lugar que o Senhor Jesus Cristo costumava utilizar. Aliás, oração era uma prática regular, essencial na vida particular e no ministério público de Jesus. E isso demonstra a dependência que ele tinha do Pai. Apesar dele ser Deus Filho, ele permanecia numa íntima comunhão com o Pai através da oração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, me perdoem, tá certo? Mas eu preciso, para o nosso próprio bem, a nossa edificação, tratá-los efetivamente como irmãos, tá certo? E aconselhá-los naquilo que eu devo aconselhar a minha própria alma a fazer. Então, meus queridos irmãos, é importante que nós estejamos sempre atentos, que não bastam aquelas orações, tipo assim, relâmpago, né? Muito obrigado por essa comida, perdoa meus pecados, amém. Não, tá certo? Não, é melhor do que não orar? É. Mas a gente não deve falar com quem a gente ama, com alguém que é o soberano rei de todo o universo, de uma forma assim tão, né, desleixada, tão rápida, né, com tão pouca intimidade. Porque se nós temos esse privilégio de nos achegarmos a Ele através da oração, e temos o privilégio de orar em nome de Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, Criador, Sustentador, e vai ser o Redentor, não somente dos salvos, mas de toda a sua criação. Então nós devemos demorar mais na presença do Pai, tendo a intermediação do Senhor Jesus Cristo e a assistência do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito do quarto secreto, da gente gastar tempo em oração secreta. É importante orar. Nós devemos orar, nós precisamos orar, porque, meus queridos irmãos, nós sabemos que se já fomos salvos em Cristo Jesus, nós já desfrutamos dessa maravilha que é comunhão com Deus, a vida eterna, a promessa, tá certo, de um corpo novo quando o Senhor Jesus voltar.
nós seremos, se já estivermos mortos, seremos ressuscitados, mas eu quero dizer que nós ainda vamos enfrentar muito sofrimento enquanto estivermos caminhando nesse vale de lágrimas. E sofrimento é uma realidade na vida humana, seja crente, seja incrédulo. E se nós observarmos de uma forma até superficial, nós vamos ver que a Bíblia está cheia de orações, de louvores, de cânticos de gratidão. Isso são os Salmos. O livro de Salmos é um livro das orações do povo de Deus. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar como o Senhor Jesus Cristo orou, regularmente, intensamente, completamente jogado nos braços do Pai, completamente confiante no poder, no amor, na sabedoria de seu Pai. Em segundo lugar, eu quero partilhar com os irmãos que em tempo de provação nós devemos ser submissos à vontade divina. E o verso 42 nos apresenta isso de uma forma bastante clara e objetiva, porque o verso 42 nos informa o Senhor Jesus orando, e ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos orar assim, como o Senhor Jesus. Mas e se Deus não atender a nossa vontade? Como é que nós vamos fazer depois? Se nós tivermos uma doença terrível e pedirmos cura, e Deus Pai não nos atender, o que nós vamos dizer depois? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Porque isto é uma coisa muito importante que nós precisamos aprender também, que muitas vezes uma tremenda misericórdia, um ato de misericórdia de Deus para a nossa vida é nos dizer não quando nós pedimos coisas que não são as melhores para nós. Muitas vezes nós pedimos coisas boas, legítimas, tá certo? Mas o Senhor, soberanamente, sabiamente, prudentemente, Ele sabe que talvez não seja a melhor hora. Não deve ser nesse momento. Vamos aguardar mais um pouco. É preciso que esse meu filho lute mais um pouquinho, se dedique mais um pouquinho. Riqueza não é bênção para todo mundo. Abraão foi um homem muito rico e foi uma bênção, e abençoou, foi muito abençoado e abençoou muita gente, as nações. Mas muito filho de Deus mete os pés pelas mãos quando fica exageradamente rico. Por quê? A riqueza às vezes pode se tornar um ídolo para o nosso coração. Então nós precisamos viver satisfeitos com o que temos. Se o Senhor desejar nos fazer prosperar, glória a Deus, e vamos ofertar mais, e vamos expandir o reino, vamos desenvolver planos, tá certo? Para propagar o Evangelho, para assistir mais pessoas necessitadas. Mas não deseje nada pura e simplesmente para você ser feliz. Pense, meu irmão, em nome de Jesus, sempre como parte da estratégia de Deus na expansão do reino de Deus, como um soldado de Deus, como um filho de Deus, mas como um missionário, como um discípulo que tem que estar em boas condições morais, físicas, espirituais, para sempre poder ser utilizado para toda boa obra.
Pense, meu querido irmão, que isso nós só vamos conseguir se formos submissos à vontade de Deus, se nós formos obedientes a seus mandamentos e se nós formos obedientes, submissos e vivemos felizes, contentes com aquilo que Ele nos concedeu. Era para Paulo ter encerrado seus dias numa mansão com muita alegria, cercado de amigos, parentes, não é mesmo? O apóstolo dos gentios. Mas foi assim que ele terminou seus dias? Ou ele terminou numa prisão em Roma? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ter as coisas nas perspectivas corretas. Em primeiro lugar, nós precisamos nos importar com a qualidade de vida da nossa alma, da nossa vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Submisso, o Senhor Jesus Cristo foi submisso até a morte, obediente à morte, e morte de cruz. Em alguma medida, ele mesmo já avisou, logo, para quem quiser segui-lo, olha, quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e me seguir, tem que me amar mais do que a seu pai, sua mãe, seus filhos. A gente, para seguir bem perto de Jesus, a gente tem que morrer muito, em muitas coisas e muitas vezes. A gente tem que ser obediente em muita coisa, em muitas vezes. Uma obediência que às vezes vai nos fazer parecer até loucos, não é mesmo? Mas não tem problema não. Não tem coisa melhor do que a gente ser louco por Jesus. Amém? Em terceiro e último lugar, eu quero, meus queridos irmãos, convidá-los com todo carinho, com todo amor, a refletir que em tempo de provação, tentação ou sofrimento, nós podemos desfrutar da misericórdia divina. Versos 43 e 44. Essa passagem bíblica, esse momento que os evangelhos nos apresentam, em especial o evangelho de Lucas, eu considero um dos momentos mais sublimes do evangelho. Um dos momentos também mais complexos dos evangelhos. Um dos momentos em que nós podemos vislumbrar um pouco, não só da obediência, da submissão de Jesus a seu Pai, para cumprir a missão que ele havia recebido e ele havia se disposto a fazer para conquistar um povo para o louvor da glória de seu Pai, mas nós podemos observar aquele ser santíssimo sofrendo. E por que Jesus estava sofrendo tanto assim? O Senhor Jesus Cristo estava sofrendo por muitos motivos. Em primeiro lugar, porque ele, sendo a encarnação da misericórdia, ele, que no decorrer do seu ministério público, ele só havia feito o bem, pregado o evangelho do reino, feito tantos milagres, certo? E ali o anjo vem confortar aquele que teve compaixão das multidões, porque ele havia olhado para aquelas multidões e visto que elas estavam necessitadas, como ovelhas que não têm pastor, como Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus, esse que está orando no Getsêmani, em agonia,
é aquele que teve compaixão de um leproso e o limpou de seu mal. Está lá registrado em Marcos, capítulo 1, verso 41. Jesus teve compaixão da viúva de Naim, que seguia para sepultar seu único filho, e ele fez esse filho reviver, como está lá anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus teve compaixão de um homem de pequena fé e libertou o filho desse homem, que estava cativo de um espírito surdo, mudo, desde a infância, conforme está anotado no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 17 a 27. Jesus chorou junto ao túmulo de seu amigo Marcos. Está lá anotado em João, capítulo 11, verso 35. Jesus chorou também ao ver Jerusalém, que em obstinada cegueira espiritual o rejeitava, conforme está registrado no Evangelho, esse Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 19, versos 41 e 44. Então, meus queridos irmãos, nós vemos ali no jardim de Getsêmani aquele cuja majestade do seu caráter resplandeceu no decorrer do seu ministério público, em permanente empatia para com os seres humanos, especialmente com os pobres, os necessitados, os carentes, os atormentados, os pecadores arrependidos, aqueles que se achegavam a Ele em busca de um milagre, de redenção, de perdão, de acolhimento, tá certo? De um toque do seu amor. E nós vemos Jesus naquele momento, no jardim do Getsêmani, tendo que cumprir um roteiro extremamente duro. Ele iria ficar em breve afastado da comunhão com seu Pai. Ele iria sentir sobre ele a ira de Deus quando ele fosse pendurado no madeiro. Ele iria ser feito maldição para nos conceder perdão. Esse é o Jesus que está ali no jardim de Getsêmani, em agonia, orando, e seus discípulos não conseguiram nem mesmo ficar acordados e darem um apoio para ele na retaguarda, orando. Ele está só orando, mas ele está orando diante de um Pai raivoso, de um Deus Pai que está irado contra ele. Não. Ele está orando diante de um Pai que é justo, é retidão, mas que é graça e misericórdia ao mesmo tempo. Aquele que é Deus, que concede graça e concede justiça para aqueles que não têm como se justificar, mas a justiça que Ele vai aplicar sobre Cristo vai possibilitar o perdão dos pecados daqueles, nós incluídos, que não tínhamos condição de fazer as pazes com Deus. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que esse Deus de misericórdia envia um anjo para confortar seu filho. E é diante disso, desse momento tão sublime que os evangelhos nos apresentam, eu quero ter a ousadia de dizer para você, meu irmão, minha irmã, a confiar sempre na misericórdia desse Deus, porque esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu seu Filho por amor de nós, que deu o seu Espírito para habitar a sua igreja depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Esse Deus que veio até nós
e nos libertou de nossos pecados, nos concedeu arrependimento e fé. Esse Deus é o Deus que também poderá nos olhar em nossas dores hoje e ter misericórdia de nós. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero dar uma outra boa notícia para você. Que o pastor Adão é um homem que ora muito. Eu sei não somente pelo que tenho notícias, porque eu já tive a oportunidade, mesmo de poucas vezes, ver, tá certo? Ao visitar essa igreja, ter contato com ele em outros momentos. Eu sei que é um homem de oração, porque eu me lembro no início dessa igreja, um lugar pequeno, poucas pessoas, e todo pastor, para ele ser fiel ao seu ministério, imitar a Jesus Cristo, ele precisa ser um homem de oração. E a vida de vocês, essa igreja aqui, ó, linda, maravilhosa, manancial da graça, é uma prova viva. Esse homem não poupa joelho, ele gasta muito tempo orando ao Senhor. E eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero pedir também para vocês, só mais uma coisa: vocês sempre orem muito pelos seus pastores, pastor Adão, pastora Luciana, demais líderes da igreja, por todos os irmãos, todos aqueles que participam do ministério da igreja, dos serviços tão variados da igreja, porque a oração é fundamental na nossa vida particular e na vida de uma igreja. Meu querido pastor, o senhor pode vir aqui. A palavra está com o senhor. Deus abençoe. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe muito a vocês. Grande prazer ter esses momentos com os irmãos.